Esse final de semestre foi muito tumultuado por aqui. As férias, então, nem se fala. E por isso esse vídeo tá saindo bem atrasadinho. Esse vídeo tá saindo no domingo e na segunda-feira já voltam as minhas aulas. E tem vários outros vídeos que vão sair sobre essa troca de semestres aí. Então só aguardem no canal. Bom, eu sou a Má, pra quem não me conhece, e eu faço arquitetura e urbanismo. Eu tô indo pro 6º semestre da faculdade e nesse vídeo eu vou te contar como que ficaram as minhas notas no 5º semestre. O meu notebook ele já tá aqui no site da universidade com todas as minhas notas abertas. E eu tive aulas presenciais a partir do mês de maio, só que foi uma coisa meio, sabe, meio EAD, meio presencial, quase tudo EAD. Então as minhas notas ainda estão aqui, foi quase tudo EAD. Então agora eu vou gravar a tela do celular para vocês verem como que ficou a minha nota. E eu vou mostrando tudo de pouquinho em pouquinho para vocês. E, gente, uma coisinha assim, pra quem me acompanha lá no Instagram, que é @estudes.mykelly, eu vou deixar aqui na tela pra vocês, sabem que eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Isso é muito complicado. Quem também faz isso sabe do que eu tô falando. Quem faz cursinho também e faz, enfim, escola ao mesmo tempo também sabe do que eu tô falando. E no último mês de faculdade, eu parei de trabalhar. E assim, ó, foi o que me salvou. Então vocês vão ver que algumas notas minhas estão uma derrota. Mas aí, durante o vídeo, vocês vão saber se eu passei ou se eu rodei. Será que eu rodei, gente? Vamos ver o vídeo. Então, antes da gente começar, eu vou explicar pra vocês que eu tive 6 disciplinas no 5º semestre, que foi ateliê. Ateliê é a disciplina basicamente de projeto, onde a gente faz os projetos. Esse foi o primeiro semestre que a gente fez projeto de... Tipo, decoração... Fugiu o nome agora, gente. De interiores. Depois a gente teve estruturas, conforto lumínico, gráfica digital 2, história e teoria da arquitetura 4 e tecnologia da construção 2. A média da minha faculdade para passar é 7. E para tu ter direito à recuperação, tu tem que ter tirado de 4 a 7. E assim, vamos supor, tu fica com pendência, tu pode tranquilamente fazer a pendência no próximo semestre. Só que aí vai de uma escolha tua. Tem gente que opta por não fazer no próximo semestre, trancar, fazer só as pendências. E por aí vai de uma escolha tua. E além disso, para tu ter direito à recuperação, tu tem que ter 75% de frequência. Então agora a gente vai ver minhas notas e vai ver no que deu. Vamos então começar pela primeira, que é ateliê. Na minha faculdade, o semestre ele é dividido em 2 etapas, onde cada uma vale 10, e a soma das duas divididos por 2 tem que dar mais de 7, que então seria a nota geral. Ateliê, então, na primeira etapa, eu tirei 8,11, passei tranquilo. Já na segunda etapa, eu tirei 6,46. Eu rodei, então, na segunda etapa, mas como o somatório das duas tinha que ser mais de 7, somando as duas eu fiquei com 7,28, nota suficiente para mim passar. Então, eu passei na disciplina de ateliê. Aliviada, então, que eu passei na disciplina mais difícil do semestre, a gente vai para a segunda matéria que aparece aqui, que é História e Teoria da Arquitetura 4. E essa matéria eu gabaritei. Eu gosto dela porque ela é uma matéria mais teórica e eu sinto um pouco de falta disso na arquitetura, já que a maioria das matérias do curso, elas são mais práticas. Então, essa matéria eu fiquei com 10 e fiquei bem feliz. A terceira matéria é conforto lumínico, e essa matéria foi simplesmente uma derrota, em que todos os trabalhos da primeira etapa eles eram em dupla e o meu era um trio, só que uma das pessoas ela não fazia nada. Então, como resultado, a gente acabou ficando com 5,84 na primeira etapa, foi uma derrota. Então, na segunda etapa, eu ia ter que correr atrás para recuperar os perdidos, né? Então, já foram todos os trabalhos eu fiz sozinha. Alguns até eram em dupla, mas eu acabei optando por fazer sozinha. E eu quase não consegui. Fiquei com 8,3 na segunda etapa, que foi uma nota boa. Mas, de média, eu fiquei com 7,7. Ou 7,07, na verdade. Ou seja, quase não deu. Mas, ao menos, eu não precisei fazer recuperação. E é isso que importa.
Tecnologia da Construção 2 é a quarta matéria que aparece aqui pra gente, e essa foi a segunda matéria mais chata que eu tive esse semestre. Só perde para gráfica digital. Nela a gente tratou só sobre materiais, tipo vidro, concreto, metais, pedras, etc, assim, e eu achei o conteúdo extremamente chato. Mas na primeira etapa eu consegui tirar 9,8. E o que aconteceu? Foram 4 trabalhos e uma prova, só que no dia da prova a gente podia reentregar os trabalhos para aumentar a nota. E isso me ajudou demais. Já na segunda etapa, por falta de tempo, um dos trabalhos eu fiz bem mal e porcamente, sabe? E optei por não fazer as reentregas para dar prioridade para outras matérias. Além de que faltou luz aqui em casa na hora da prova, e isso resultou em uma nota de 6,97 na segunda etapa, mas somando tudo junto, eu consegui ficar com uma média de 8,2 e consegui me livrar demais dessa matéria. A quinta matéria que aparece aqui é Estruturas 1, que eu poderia ter tranquilamente gabaritado, mas não foi esse o caso e eu já explico por quê. A primeira etapa eu gabaritei tranquilamente, mas a confusão veio foi na segunda etapa. Nessa etapa, a gente fez algumas visitas técnicas e a gente ia fazer um trabalho sobre o que a gente viu nas visitas e apresentar esse trabalho, o que valia 3 pontos. Mas chegou no dia da apresentação e todo mundo fez uma confusão. Uns diziam que era presencial, outros diziam que era online e alguns professores estavam dizendo que era online. Mas a professora da disciplina ela não respondia. E eu, como eu moro em outra cidade, eu tinha que pegar o ônibus cedo. E aí pegar e quando vê não ter aula, eu resolvi então não ir. Resultado, eu não fui e a aula era presencial. Então eu perdi 3 pontos por não ter apresentado. Mas aí, como tinha uma prova, eu estudei bastante para ela, mas eu tive dificuldade em uma questão. E eu já estava bem desmotivada por conta daquele trabalho. Então eu fiz bem feito todas as questões e fiz de qualquer jeito aquela em que eu estava com dificuldade. Então tudo isso somado me deu uma nota de 6,6 na segunda etapa, mas ainda uma média de 8,30. Mas eu poderia ter ao menos quase gabaritado se eu tivesse apresentado esse trabalho. A última matéria aqui é gráfica digital e nessa sim eu achei que eu ia rodar, porque o meu note assim ele deu pau e eu não consegui entregar um dos trabalhos da primeira etapa e o professor deu as notas da primeira etapa só junto com a segunda, coisa que eu nem sei se ele podia fazer. Então eu passei todo o semestre assustada por conta das notas dessa primeira etapa. Mas, como resultado, eu fiquei com 5,9, uma nota muito maior, inclusive, do que eu achei que eu ia tirar. Já na segunda etapa, eram 3 trabalhos para fazer e eu fiz eles só nos últimos 2 dias de prazo. Mas no final eu tirei 9,16 nessa etapa, que foi muito bom. Então me deu uma média de 7,53 e uma felicidade gigantesca e um alívio por ter dado tudo certo e ter dado para passar. Aí agora chega o momento que vocês param e falam assim, nossa, Michael, tu fez tanto caso, falando assim, ai, será que eu rodei? Já falou todas as notas e passou. Gente, agora que são elas. Eu tive outras 2 disciplinas que, assim, são as ACGs, que são matérias que não tem nada a ver com o meu curso, só que são disciplinas EAD obrigatórias para fazer, são 2 por semestre. E o que aconteceu? São 2 etapas de 7 exercícios com uma data fixa de entrega para todos. Então, eu tava terminando o prazo da primeira etapa e eu entrei no site de uma delas para fazer. Aí eu descobri que tinha aulas presenciais, que são uma coisa que eles têm que informar na hora que tu te matricula, e não estava informado, e eu já tinha perdido 3 aulas, ou seja, todas as aulas da primeira etapa, e daquelas 3, que seriam 3 aulas, então seriam 3 trabalhos, 2 eu já tinha perdido o prazo. Aí eu fiquei desesperada, né? Salvei a terceira atividade, fui fazer. Quando deu o prazo de entregar a terceira atividade, eu descobri que eles tinham trocado o prazo de entrega das outras 2 que eu já tinha perdido. Aí eu fiquei de cara, fiquei muito de cara, porque aí, eu não tinha conseguido fazer as outras 2 primeiras, fiz a primeira ainda, reentreguei, só que aí o que acontece? Eu já tinha perdido aquele prazo, e aí, como eu expliquei, é a mesma situação. Para tu ter direito à recuperação, tem que tirar entre 5 e 7. Só que cada entrega daquelas valia 10%.
E então eram 6 atividades no total dessa uma disciplina. E se eram 6 atividades, cada uma valia 10%, mesmo que tu fizesse todas as atividades, tu ia rodar. Então é uma coisa assim, ó, simplesmente sem sentido. Ainda não abriu o prazo, mas eu vou reclamar. Ou seja, eu não tive nem direito a fazer recuperação, porque eu consegui fazer pouquíssimas atividades só. Não tive nem direito a fazer recuperação. Cheguei a fazer, mas no caso eu não tinha direito, porque eu não tinha nota suficiente para fazer. Então, nessa sim eu rodei e já me rematriculei para fazer nessa etapa. Não tô fazendo a mesma, porque eu fiquei muito de cara. E na outra, sim, eu passei. Então, a resposta é sim, eu rodei numa disciplina, mas uma disciplina que não tem nada a ver com o meu curso. Então, eu vou só refazer ela, que não é nada demais, assim, mas só para compartilhar com vocês a minha indignação. Mas, enfim, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. E vai vir muito vídeo ainda sobre o 6º semestre, que é o que eu tô iniciando, e ainda sobre o 5º. Então, espero vocês no canal. Beijinhos!